mitos e verdades para a gente falar sobre isso. Aproveite mandando suas perguntas também, viu? Vamos ver o primeiro deles? Aí a gente vai entender direitinho o quanto que a gente pode evitar esse problema. A incidência de cálculo renal aumenta no verão. É um mito ou uma verdade, doutor? Verdade. Verdade. Principalmente pelo clima, né? Então, veja, o nosso organismo, ele existe a entrada e a saída da água, né? Ingestão e eliminação. E no verão existe uma eliminação fora, vamos dizer assim, das vias urinárias, pela transpiração, né? E, inclusive, as pessoas que ficam em escritórios, no verão, está com ar-condicionado. Veja, então o ambiente é mais seco também, então ele perde mais líquido. E a pessoa acha que está mais fresquinho, está suando menos, a desidratação é menor. Exatamente, não, né? Como ele perde o líquido, a concentração da urina fica maior. A urina fica com uma cor mais forte, mais concentrada. E essa concentração é que leva à formação dos cristais, que aumentando gera o cálculo. Então, cada cristalzinho que vai se formando ali no rim da gente vai se juntando depois com o tempo com outros, e aí o cálculo renal acaba surgindo, né? Quanto maior a concentração da urina, maior a formação desses cristais. E esses cristais, em 90%, a formação é de cálcio, oxalato de cálcio, em 90% pelo menos. Agora, quem toma muito leite, quem consome muitos derivados de leite, pode ter uma facilidade maior a ter o cálculo renal ou não, doutor? Não. Não? Eu diria o seguinte, que para aqueles que já têm geneticamente já uma tendência a ter cálculo na família, ou já teve uma vez, a reincidência é muito grande. Então tem que evitar o grupo alimentar, isso, né? Principalmente para esse grupo de pacientes que já tiveram cálculo. Para quem nunca teve cálculo, na verdade, está liberada a alimentação. Então vamos mostrar o que deve ser evitado? Sim. Então, quem tem, ou já tem com frequência, ou já teve cálculo renal, ou tem na família muita gente também, né? Tem que evitar este grupo alimentar. Exatamente. Por exemplo, quem já teve cálculo uma vez, ele tem 50% a 70% de chance de ter de novo. Essa é a incidência. Muita coisa, então, né? quem já teve deve evitar. Evitar, não... como é que fala? Não se abster totalmente, né? Então, aqui a gente tem aqueles porcaditos todos. Isso. Então aqueles salgadinhos cheios exatamente, de... pela química, pelo sódio principalmente, né? Por que se fala no sal, né? Que com a presença do sal, do sódio, existe uma maior concentração também do cálcio, também, na urina. E com isso, a junção do oxalato com o cálcio é que forma oxalato de cálcio, aí forma o cristal. Aqui nesses salgadinhos a gente tem glutamato monossódico, como a gente tem outros alimentos. Tem sódio. Desculpe. Então são duas vezes, né, a quantidade de sódio. Exatamente. Duas formas diferentes de sódio, né? Aqui os embutidos. Isto, juntamente com a carne, né? Com a proteína animal, vamos dizer assim, né? Queijos amarelos. São derivados do leite, mas necessariamente ele vai ter um teor maior de cálcio, mas não que deve... Que seja... Mas evitar de consumir todos os dias, né? Deve consumir. Aqui... seria a carne vermelha, né? Carne vermelha, essa prejudica bastante, exatamente. Esse seria o martelo, né? Aqui a gente tem chocolate com gorduras diferentes também. Derivado de cacau, né? Isso. E aqui... os grãos, né? Os grãos de uma forma geral. As castanhas, o amendoim, né? Isso tudo deve ser evitado, consumido sem tanta frequência. Exatamente. Porque tem... quem já tem ou quem já teve. Eu falo quem já tem, porque às vezes a pessoa expeliu um cálculo renal, mas pelo exame ela sabe que ela tem outros pequenos cálculos formados, né? Por isso é muito importante os exames, né? Para ver a composição desse cálculo, se possível, para quem já teve. E os exames sanguíneos conseguem dar uma avaliação, principalmente exame de urina, né? Pela concentração, um excesso maior ou menor de algumas substâncias. Isso pode dar uma orientação. Alguns médicos orientam que quando a pessoa expelir essa pedrinha, quando é uma pedra um pouquinho maior, que ela guarde a pedra e leve ao médico para conseguir mandar para o laboratório para saber o que causa esse cálculo também, né, doutor? Deve-se sempre, dentro da possibilidade, de guardar essa pedra para poder ser analisado. E aí dá para se ter uma diretriz de qual é o melhor tratamento para essa pessoa, né? Qual a melhor dieta alimentar, sem dúvida. Aqui a gente tem os alimentos que devem ser consumidos. E aí a gente bate mais uma vez na mesma tecla. Sim, na mesma tecla. Os não industrializados são sempre os melhores, né? Sim. Agora, existe uma certa discussão com relação ao suco, né? Alimentos cítricos, né? De frutas. Por exemplo, tem a limonada, o limão, a laranja. Ele é bem-vindo, né? Apesar de, veja só, vitamina C em excesso é ruim. Mas acontece que essas frutas têm citrato. E o citrato, ele impede a agregação, a junção desses cristais. Então ele é bem-vindo. A não ser para quem faz uma suplementação proteica, geralmente academias, né? Sem acompanhamento médico, tem que ter um acompanhamento, né? Agora, vocês lembram que antigamente se falava muito da acerola?
Acerola, a acerola da vitamina C. Vitamina C. Exatamente. Então a acerola junto com o limão, junto com a laranja, Sim. pode ser consumida. Exatamente, porque ele tem um citrato, né, natural, né? O que deve ser evitado o excesso de vitamina C, vamos dizer assim, em medicamentos, né? Não de frutas. Não de frutas, dos alimentos a gente pode consumir normalmente, Exatamente. né? Vamos ver mais alguns mitos ou verdades? Quem já teve pedra nos rins tem mais chances de ter novamente. Como o doutor disse, Verdade, é verdade, 50% né? a 70%. É alto. A gente comentou no início aqui do nosso bate-papo quanto que, infelizmente, hoje em dia, algumas crianças estão sofrendo com um cálculo renal. Veja, da mesma forma que aumenta o índice de obesidade nas crianças, está aumentando também. Alterando o metabolismo, aumenta também o índice de cálculo. E aí não só o cálculo renal, mas outras doenças que eram consideradas só doenças de quem tinha mais idade, Exatamente. né? As diabetes, né? Então, gente, não tem jeito, é controlar o que a criança come, orientar, porque a criança, em contrapartida, ela melhora o que a gente diz. Exatamente. Se você explica o porquê que ela não pode consumir o alimento, ela aceita, né? E é uma prevenção, né? Para uma idade mais futura. É verdade. E o exemplo dos pais, né, que isso conta bastante. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Beber muita água é a melhor maneira de prevenir pedra nos rins. Exatamente. Essa seria a única receita de prevenção, né? Deve-se ingerir de 2 a 3 litros de água por dia, isso no adulto. Né? Lembrando que nos próprios alimentos contém água também. Né? As frutas, né? E como no verão existe uma perda fora as vias urinárias, né? Então deve-se ingerir mais líquido, mais água. Aqueles chás, e aí a gente lembra de alguns chás, chá de quebra-pedra, chá disso, chá daquilo. Isso de fato ajuda ou não? Na verdade, o chá em si, a cafeína, tanto faz o chá preto, o chá verde, é tudo ruim, na verdade. Né? O que ajuda mesmo é o líquido, né? A ingestão do líquido, água, né? Exatamente, porque ele vai diluir a urina, e a urina mais diluída, a formação dos cristais é menor. Para a gente saber se a gente está consumindo a quantidade certinha de líquidos, o xixi da gente não pode ser um amarelo escuro, né? Exatamente, mais claro, né? Tem que ser mais clarinho, né? Isso. Quanto mais escuro, sinal que menos água está oferecendo ao seu está mais corpo, concentrado. né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Frutas com sementes podem ocasionar cálculos renais. Bom, a maioria das frutas contém semente, né? Mas necessariamente a semente não é ingerida, né? Mas é um mito, porque na verdade a semente, ela não vai direto ao cálculo, ela está no intestino, né? Não vai para o rim, O né? importante são as vitaminas, né? Vitamina A, vitamina C que contém os alimentos. O mesmo vai para o tomate, tem muita gente que fala assim, quem tem cálculo renal não pode comer tomate com semente, né? É um mito, Sim, né? sem dúvida. Agora, tem os componentes, né? A vitamina A tem o licopeno, né? Que é muito bom para a saúde. Agora, é verdade que a carambola não deve ser consumida para quem tem problema renal ou não? Não, também não. Também é outro tem mito, uma fonte né? de vitamina C também. Né? Gente, o que não deve ser consumido é isso aqui tudo que é industrializado. É proteína animal, né? Proteína animal e em química excesso. industrializada. E tranqueiras. São gostosas, mas são tranqueiras, né? E tem gente que a base da alimentação, gente, é isso aqui, ó. Essas coisas que grau zero de nutrientes. Exatamente. A mãe coloca na lancheira da criança isso aqui para levar para a escola, enquanto podia fazer uma lancheira muito mais saudável, Exatamente. com lanchinhos saudáveis e frutas, né, doutor? Exatamente. É o hábito que a gente comentava, né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Urina amarelada e com sangue é um dos sintomas das pedras nos rins. Verdade. É um dos sintomas, não obrigatoriamente, né? Porque tem outras causas que levam sangramento também. Mas, veja, a urina amarelada é uma cor mais forte. Ela está indicando uma urina mais concentrada, né? Exatamente o que forma os cristais. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Cerveja ajuda a dissolver pedras nos rins. Mito, né? A sua pausa dramática foi ótima. Agora o pessoal acho que vai desligar, né, a entrevista, mas de toda forma, o líquido é bem-vindo da cerveja, né? Mas agora a cevada mesmo, a cerveja em si não é, ela aumenta o nível de oxalato. Né? E o álcool, que traz outros prejuízos. O álcool já é outra história, né? Deixa eu ver se o fígado tá bom. É verdade. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Falta de exercícios físicos ajuda a provocar a doença. Seria um mito, na verdade, né? Lógico, o exercício sempre é bem-vindo para a saúde geral, né? Nunca em excesso, né? Mas a falta de exercício não vai formar o cálculo, não. A gente, quando pensa em cálculo renal, a gente pensa, obviamente, em uma pessoa que não se alimentava direito, mas a gente vê casos também de pessoas que se alimentam direitinho, mas parece que o próprio corpo dessa pessoa, ele consegue unir aqueles cristalzinhos e formar o cálculo. Por que isso acontece? Porque cada organismo ele tem uma condição diferente de atuação, né? E, de certa forma, ele é transferido também
familiarmente, né? Por isso que se fala que é congênito também, né? Então, quem já tem parentes, antecedentes que já tem cálculo, ela tem uma tendência maior. Mas não necessariamente. Pode fazer uma alimentação ultra regradinha e ter esse problema, ou né? até, de uma forma até exagerada, que não vai ter cálculo. É verdade, é verdade. Vamos falar agora sobre as dúvidas que surgiram. Vamos ver quem foi que mandou a primeira pergunta. É a Letícia. Tomar muito refrigerante pode contribuir para a formação das pedras nos rins? Exatamente, contribui sim. Exatamente pela química, né? Tudo que é química industrializada, ela vai aumentar o nível de oxalato. E aí a pessoa deixa de consumir a água, normalmente toma só refrigerante, né? Exatamente, isso. Mas se bem que ingere o líquido, mas tem o componente químico. Mas você sabe que eu já ouvi dizer que um copo de refrigerante, para a gente acabar com os efeitos nocivos desse um copo de refrigerante, a gente tem que tomar 34 copos de água. Sim. Ave Maria! É melhor não tomar o refrigerante, Sem dúvida. né? Vamos ver mais uma? Um beijo, Letícia. Nailde. Para retirar o cálculo renal, é necessário cirurgia? Não necessariamente, né? Vamos colocar assim que 98% dos cálculos são eliminados espontaneamente, né? E uma boa parte, ela não traz sintomas. A pessoa não tem nem cólica. Ele nem sabe que tem o cálculo e eliminou o cálculo. Imagine que ele é muito pequeno. Então, pelo próprio trânsito urinário, eliminado. Então, mesmo tendo um sintoma de uma cólica, né, ou náusea, que seja, por quê? Porque o cálculo obstruiu o trajeto. Então, o rim ele vai tentar eliminar a urina que dá essas dores. Que não vai conseguir, Isso. né? Mas nesses casos ainda tem 95% a 98% de eliminar o cálculo, né? Então, geralmente o cálculo até meio centímetro, a chance é 90% de ser eliminado. Agora, quando o cálculo é maior... Isso, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, aí é necessário necessariamente não uma cirurgia aberta. Cirurgia aberta a partir de 3 cálculos grandes, né? De 3, 4, 5 centímetros. Fora isso, consegue se bombardear com laser, com a litotripsia, que era, né? Foi o início, e depois através de cirurgias percutâneas, né? Tá. Através de uma sonda e se usa o laser também. Cálculos de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Mais acima, então, de 3 a 5, já corre o risco de uma cirurgia mesmo, né? maior. Então, Nailde, daí a importância de ir ao médico, porque esse cálculo não se transforma num cálculo de pequeno para um cálculo de 3 centímetros da noite para o dia, né? Enquanto ele é pequeno, ele pode ser tratado. É verdade. Um beijo, viu, Nailde? Vamos ver mais uma? Vander, suplementos para musculação podem contribuir para a formação das pedras nos rins? Sim, vai depender do tipo do suplemento, né? Normalmente se dá muita proteína, né? Não é isso? E proteína pode realmente também contribuir para a formação dos cálculos. Alguns medicamentos, quando são usados de uma forma indiscriminada, também podem favorecer? Exatamente. Veja, tem corticoides, anti-inflamatórios, né? Mas os medicamentos são necessários, né? Então, quando orientado pelo médico, sim, exatamente. Agora, quando a pessoa se automedica, não sabe o que está fazendo, exatamente, né? Aí entra, gente, aquela história dos suplementos, que também a gente compra com facilidade, que não são remédios. Exatamente. Então, converse com um médico, com um nutricionista, para saber direitinho o que pode ser feito, para você atingir seu objetivo estético também, né? Exatamente. Não dá para fazer loucura, né, doutor? Vamos ver mais um? Beijo, Wander. Tatiane, ouvi falar que manter relações sexuais de 3 a 4 vezes por semana pode ajudar a prevenir as pedras nos rins. Para perguntar se isso é verdade, É um mito. Porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Não, tanto também não vai se formar nem evitar, né? Tá Só liberado. se isso é uma chantagemzinha básica para você conseguir o que você quer, né? Aí são outros 500, né? Um beijo, Tati. Vamos ver mais uma. Melina, sucos e frutas cítricas previnem a formação das pedras nos rins? Sim, exatamente. Previne por causa do citrato, né, que eles contêm, né? E o citrato, ele previne a agregação, né, desses cristais. Que esses cristalzinhos se unam, isso, né? Exatamente. Então pode abusar desses sucos. Melina, vamos ver mais um? Letícia, beber água em excesso pode influenciar na formação das pedras nos rins? Absolutamente. Muito pelo contrário, né? O líquido ele vai fazer uma lavagem, vai diluir mais a urina. Então a condição de formar vai ser bem menor. Então, quanto mais água a gente ingerir, melhor, né? É melhor, sem dúvida. Para as crianças também. A criança hoje em dia não tem hábito de tomar água, né? Exatamente. Mas vai tomar um suco, né? Um suco natural. Suco natural, porque não vamos esquecer que aquele suco de pozinho tem sódio. Tudo que é pozinho tem sódio. Tem o sódio, né? Como conservante até nos alimentos. E a gente pensa em sódio, a gente pensa só nos alimentos salgados, né? Bolachas recheadas e outros alimentos, bolos industrializados também tem uma quantidade grande de sódio, né, doutor? E outra condição que é um mito, por exemplo, um suco de limão. Ele é ácido, né? E a acidez não é bom para a urina, porque ele formaria mais cálculo. Mas acontece que essas frutas cítricas, que são ácidas, mas estão em contato
no intestino. Até ele atravessar o sangue já mudou totalmente a química. Aí já é uma outra história. É outra história. Então, gente, não adianta. O melhor está aqui, ó. Quanto mais natural, melhor. E quanto menos a gente consumir alimentos industrializados, mais indicado. Não que a gente vai viver sem, mas não precisa ser a base da alimentação, né, doutor? Desde que tenha uma boa condição de qualidade de vida, tudo por que bem, não né? 200? É né? verdade. Olha, deixa eu passar para vocês o site do Dr. Silwish. É Silwish? Falei direitinho? Silwish. Ah, que bom. Olha, que é o www.saudeh.com.br. saudeh.com.br. Lá você tem mais informações sobre o trabalho dele. O doutor volta mais vezes ao programa. Mas olha, alimentação é a base da vida da gente, né? Então, se a gente quer ter saúde e qualidade de vida, a gente tem que repensar um pouco nisso, né, doutor? Perfeitamente, cara. Obrigada, adorei lhe conhecer, Obrigado viu? você. Espero mais prazer. vezes, viu? Tudo Obrigado. meu. Obrigada mesmo.